Hoje a gente vai falar, né, para quem serve o Decolando Relacionamento. Algumas pessoas, né, no início as pessoas tinham muita dúvida. Agora, sim, algumas pessoas também, assim, poucas, né, estão com dúvida, porque desde o início a gente tem deixado claro qual é o nosso objetivo, para quem é o nosso serviço, e a todo tempo a gente está falando de decolar relacionamento no amor e na sexualidade, tá? Pode conectar o seu aqui? Conectar o quê? O Instagram. Aí eu consigo assinar. Fala lá com o povo lá, amor. Eu quero ver como que tá a conexão, porque eu não sei se eles estão conseguindo ver e a gente tem que ir acompanhando, né? Por algum celular. Conseguiu? Então pode falar agora. Pra quem eu decolando? Pra quem eu decolando relacionamentos? Diminuí. É pra pessoas que cansaram de ter um relacionamento mais ou menos, aquele relacionamento pesado, aquele relacionamento que parece que não flui. Mas principalmente consigo mesmo. Porque o nosso primeiro... Antes das orientações, na verdade, primeiro as orientações iniciais, para a pessoa poder aproveitar ao máximo possível o seu processo de desenvolvimento. Mas aí, antes mesmo da gente entrar nos pilares do relacionamento próspero, a gente vai falar sobre algo super importante, que é o conhecer a si mesmo. E aí a gente vai falar sobre dor, recurso, a gente vai falar um pouco sobre a psique humana, a gente vai falar sobre outros pontos que vai levar a pessoa a mergulhar para dentro de si mesma e começar a desenvolver um relacionamento próspero consigo mesmo. Porque é o princípio base. Quando eu aprendo a lidar comigo mesmo, a tendência é que eu lide melhor com o outro. O outro é só um espelho, né? O outro para a gente é um laboratório, isso também é falado. Ao invés do outro ser um problema, ele se torna um mestre. Ele se torna alguém com a qual eu posso aprender e alguém ao qual eu posso olhar e me ver. Porque perceba, a gente se vê no outro. A gente consegue olhar para o outro e ver, como se diz? Vou dar um exemplo. A audiência está perguntando bem assim, ó. Relacionamento é normal ter muitas dúvidas? Se relacionamento é normal ter muitas dúvidas, ter dúvidas faz parte do processo de existir, né? Em algum momento a gente tem dúvida. Mas aí tem que entender, essa dúvida é relacionada ao que? A pessoa, ao relacionamento em si, se é normal ter dúvidas nos relacionamentos, mas que tipo de dúvidas? Ter dúvidas é alguma coisa normal na existência, na vida como um todo. Agora, depende também da frequência e da intensidade dessas dúvidas, por exemplo. Porque às vezes a pessoa está com a outra e fica naquela, será que a gente continua? Será que não? Será que vai? Será que não vai? Você gosta de mim? Eu gosto de você? Esse tipo de dúvida, assim, uma vez ou outra no começo, ok, mas se isso acontece de maneira frequente e intensa, é bom sentar e de fato solucionar essas dúvidas. Você sabia que a dúvida pode levar a um processo de construção de sabedoria? À medida que eu vou sanando as dúvidas, eu tendo a ficar mais sábio. O que isso tem a ver com o relacionamento? À medida que eu vou sanando as dúvidas no relacionamento, ele vai ficando mais sólido. Porque quanto maiores as dúvidas, principalmente em relação às coisas essenciais, a gente vai para o norte ou para o sul, a gente vai ir por esse caminho com aquele, a gente quer um relacionamento próspero, vamos dizer, um dos pares quer um relacionamento próspero, entendeu que é um relacionamento próspero, e o outro está em dúvida se ele quer um relacionamento próspero ou quer ficar no relacionamento que está, aquele natural, aquele relacionamento mais ou menos. Aí essa dúvida, ela é cruel, porque cada um vai para um lado. Aí vira um cabo de guerra. Então,
Algumas dúvidas são favoráveis, outras nem tanto, e a questão está na intensidade da frequência. Se há dúvidas, é preciso buscar um caminho de saná-las. Porque quanto mais dúvidas tiverem no relacionamento, menor tende a ser a intimidade, porque um e o outro vai ficar todo o tempo naquela de não sabe se vai, não se entrega. Você entende? O excesso de dúvida leva a uma dificuldade de aprofundamento da relação, leva a uma dificuldade das pessoas se entregarem, leva a um processo assim de angústia muito grande, porque está em algo que eu não tenho solidez, porque uma coisa eu tenho uma dúvida aqui, outra ali, a outra é o relacionamento ser um mar de dúvidas. Você entende? Então, de uma forma geral, então a dúvida não é o problema. A questão é o excesso de dúvidas e a frequência que a dúvida acontece e a indisponibilidade dos pares de resolver essa dúvida. Pergunta se ficou claro? A audiência que perguntou essa colocação? Acho que ficou. Diz um sim, um não, talvez. Você tá colocando a mão e tá tremendo o celular. Ok. Porque é só a gente pensar. A pergunta aqui é: para quem é o decolando o relacionamento? O primeiro aspecto é exatamente para aquelas pessoas que não têm mais dúvidas quanto ao tipo de relacionamento que quer construir. Quem entrou no curso, quem vai fazer o curso, ele não tem dúvida mais, ou se tem, é muito pequena em virtude da certeza. Então, a dúvida, nesse caso... ok, então foi respondido. A dúvida em excesso, ela impede... Você não está escondendo lá. Eu estou escondendo. A dúvida em excesso impede o desenvolvimento. Porque se eu não sei que tipo de relacionamento eu vou construir, eu não construo nada. Ou eu construo algo que eu nem sei o que é. Então, depende muito do caminho que a pessoa quer construir, porque a dúvida não é um problema. Agora, como eu lido com ela, aí sim pode ser um grande problema. E a gente também pensando no outro aspecto, a dúvida ela vai deixando o relacionamento sem base, o excesso de dúvidas. E se a gente não tem base, a gente não se movimenta de maneira equilibrada, a gente não se movimenta de uma maneira mais linear, de uma maneira mais tranquila. Porque é só você pensar, se eu não tenho uma base, igual, você está com seus pés no chão, vamos fazer um exercício breve aqui. Você está com seus pés no chão, coloca os pés no chão e sinta o chão. Você percebe que tem uma base aí? Não sei se você está deitado, se você estiver deitado, coloque pelo menos o pé em cima de uma forma que você consegue deixar a planta dos seus pés numa superfície plana. Coloque os seus pés aí e pressiona um pouco. Percebe que tem um chão aí, tem base? Então, para você caminhar, você precisa de uma base. Então, se você não tem um chão, como é que você vai caminhar direito? Então, muitos relacionamentos estão sem chão. Como que eu caminho? O excesso de dúvidas traz a falta de chão. Aí fica aquele relacionamento meio que flutuando, mesmo, meio que não vai, meio sem solidez. Então, é importante que os pares, no decorrer do relacionamento, vão resolvendo essas dúvidas. Em vários aspectos, seja no aspecto sexual, seja no aspecto afetivo, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto racional. O problema, vou repetir, o problema não são as dúvidas, é o casal se acostumar com as dúvidas e achar que está tudo bem. Aí, esse excesso de dúvidas vai tirando o chão do casal, vai tirando o local por onde eles caminham. Aí, se eu estou sem base, eu também tenho dificuldade de ter altura e amplitude. Aí o relacionamento fica aquela coisa sempre mais ou menos. Não há progresso, não há desenvolvimento, não há potência. Então é importante ir sanando as dúvidas para eu ir criando base, claro que com outros alicerces, para eu, juntamente com o meu parceiro, com a minha parceira, a gente ir caminhando. Sim. Quando surgir a dúvida,
a gente já tem uma base construída. E aí, depois que a gente lidou com aquela dúvida, é mais alicerce para a gente construir a nossa base. Porque se eu não construo uma base, eu não tenho por onde caminhar. Imagine, como que a gente vai caminhar sem chão? Você consegue caminhar sem chão? Isso não serve só para os relacionamentos, não serve para a vida. E como que eu construo uma base? Com alicerces. E quais são os 4 alicerces do Decolando o Relacionamento? Razão, afeto, espiritualidade e sexualidade. Esses 4 elementos vai ajudar a construir a base por onde o casal vai caminhar. A partir daí, o casal vai construindo também aquilo que é específico do casal. Eles mesmos, à medida que eles vão tendo esse essencial, eles vão criando também mais base, eles vão aprendendo mais, vão buscando outros conhecimentos, vão criando intimidade. Aí eles vão construindo a casa do relacionamento. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas começam o oposto, elas querem construir o telhado primeiro. O que eu quero dizer construir o telhado? É impossível, pelo menos aqui no planeta Terra, e é meio estranho também alguém fazer isso, mas quando se trata de ser humano, não é nada, é impossível. Mas imagine uma pessoa começar a construir a casa pelo teto. Você não vê ninguém fazendo isso. Como que eu vou construir uma casa pelo teto? Começar pelo teto? É contra-intuitivo. Eu vou começar por onde? Por onde? Pela base. E qual é a base? Eu vou nesses 4 alicerces. Razão, afeto, espiritualidade e sexualidade. E a questão é, algumas pessoas já começam pelo teto. Eu não vivo sem você. Vamos dizer uma outra coisa que é falado muito. Vamos fazer uma viagem. A pessoa se conheceu ontem, aí já está projetando uma viagem para daqui 3, 5 anos. Se conheceu ontem. Isso é começar pela base, ou pelo teto. O que seria começar a construir uma base? Começar ali a entender algumas posturas. Poxa, você gosta mais de coisas barulhentas, vamos dizer, de programas mais barulhentos ou de coisas mais tranquilas? Você é mais família ou você não se importa tanto assim com essa questão familiar? Você prefere estar mais envolto com um monte de pessoas ou você prefere aquela coisa mais na sua, mais isolada? Isso é começar o quê? Construir a base, porque eu estou indo na intimidade do outro. Eu estou tentando olhar para o outro não com um olhar superficial. Eu estou olhando para o aqui e agora, de acordo com esse momento que eu estou vivendo. Qual as bases que a gente tem que construir? Quanto que a gente pretende, por exemplo, ganhar no sentido material? Quantas viagens a gente quer fazer? Eu falei de viagem, né? Mas projetar uma viagem daqui, quantas viagens a gente quer fazer por ano? Não é projetar que eu vou viajar daqui 4 anos. Quantas viagens a gente quer fazer por ano? E claro, isso depende da fase que o relacionamento está. Depende do momento que o relacionamento está. Depende de vários aspectos. Então, a cada fase do relacionamento tem elementos que constroem a base e tem elementos que não constroem a base. Então, no início de relacionamento, quais elementos que constroem a base? Um deles, certamente, é você ter tempo para conhecer o outro. Isso vai se prolongar por todo o relacionamento, mas principalmente no início. O que é também construir a base? É ser transparente, é não ser um personagem, é ser quem você de fato é. E o outro, permitir que o outro também seja. Você está me incomodando, você só com a metade do rosto aqui? Isso. Agora ficou melhor, né? Essa beleza tem que aparecer ali também, uai. Então, eu preciso de fato ser real, de verdade desde o começo, porque aí eu começo a construir uma base sólida.
Eu não começo a construir uma base, na verdade um relacionamento sem base. Porque você sabia que o momento mais importante do relacionamento é o início? Porque tem um termo que fala bem assim, pode falar isso, né? Eu acho que pode, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Tem um palavreado assim, relacionamento que já começa no personagem dificilmente vai se endireitar. Vou usar aqui fazer uma analogia. Então, desde o começo é importante que seja transparente. Quer falar? Até a pessoa que finge muito, né? Ela não consegue se esconder por muito tempo, né? E dá sinais. Uma brincadeira ali que ela faz está dando sinais de quem que ela é, né? Do que você vai encarar lá na frente. Então a pessoa sempre dá sinais. Exato. Sempre dá sinais. Exatamente. Então a gente tem que olhar para o relacionamento com uma perspectiva assim de uau, que tipo de relacionamento eu quero construir? Que tipo? Mas é ter fome mesmo, entendeu, gente? É ter aquele olhar assim de nossa, vale a pena investir tempo aqui, vale a pena eu passar pelos desafios. Porque olha só, se no início do relacionamento o casal tem vários desafios e eles persistem diante desses desafios, eles vão se fortalecendo. E quando vier um momento de abundância, uau, se eles conseguiram passar pelo momento de desafio, a abundância vai ser o quê? Vai ser muito mais. Mas olha só, para eu aprender a passar por esses momentos de desafio, eu preciso de ter base. Muitos relacionamentos terminam porque não tem base. Não tem base. Como que algo vai permanecer de pé sem base? Sem base, sem raízes. Entenda também como raízes. Imagine uma árvore sem raiz. Ela não é nutrida e nem tem sustentação. Assim está muitos relacionamentos. Não tem raízes. Não tem base. Então, quando vem a primeira tempestade, o que acontece? Quando vem o primeiro problema, o que acontece? Afunda, né? Ou desmorona. Então, é importante construir as bases. Então, se você quer um relacionamento sólido, se você quer um relacionamento com base, o método Decolando o Relacionamento pode te ajudar. Na verdade, pode não, vai te ajudar. Porque o foco é base. Vamos construir base. Se eu construo base, eu vou conseguir, à medida dessa base, eu vou construir a casa do relacionamento. Aí, de maneira peculiar, cada casal vai construir a casa que quer. Entendeu? E a base é uma coisa simples, é uma coisa muito simples, mas assim, que é difícil, né, a pessoa colocar em prática, querer, né, enxergar isso. É simples, né? Mas só que para colocar em prática é para poucas pessoas, não é todas que conseguem. Eu mesma fiquei muitos anos batendo cabeça até conseguir colocar em prática um dos primeiros pilares da base, que é o mais fácil, que é o quê? Você olhar para você, você cuidar de você. Você mais fácil não, mais desafiador, né? Desafiador. É você, assim, elevar sua autoestima, você se enxergar diferente, você se colocar em primeiro lugar. É você pensar em você, você mergulhar em si, se reconhecer, saber quem é você, saber das suas qualidades, das suas dores, do seu recurso. E isso, entendeu? Para muitas pessoas é difícil, a pessoa prefere bater cabeça do que colocar isso em prática. Exatamente. Porque isso que ela acabou de falar é um elemento da base. E se você perceber numa construção, numa obra, a fase assim, mais desafiadora é exatamente construir a base. Você tem que cavar, você tem, é pesado. Quem já viu construção, já passou por uma construção, ou já construiu algo em casa, sabe que a base é um grande desafio. Sim,
Porque, tipo assim, você tem que... o primeiro pilar, se autoconhecer. Então, antes de construir alguma coisa, tem que conhecer todo o campo, tem que conhecer todo o espaço. Não vai construir, né, algo em qualquer lugar. Isso, tem que preparar, né, o terreno, né? Preparar o terreno, isso mesmo. Isso, tem que ter as ferramentas ideais. Isso. Aí, o que acontece? A pessoa tem construído sempre na areia. Por isso que não... Perfeito. Aí... além de construir uma base, você tem que entender o terreno aonde você está construindo. Porque se for um terreno muito arenoso, um terreno que você não consegue, não tem consistência, como é que vai acontecer? Então, é importante também entender, olhar para o solo. É um outro elemento. Em qual solo você está construindo o seu relacionamento? Qual solo? É o solo das brigas? É o solo dos conflitos? É o solo do não entendimento? É o solo da indisposição? É importante. Gente, entende por que o começo é tão importante? Olhe, o que está dentro é igual ao que está fora. Muitos sábios já disseram isso de diferentes formas. O que isso quer dizer? Um relacionamento externamente é uma consequência de como os pares estão internamente. Se os pares estão num processo de lapidação interna, de melhoramento interno, de querer de fato construir algo de verdade, e falar bem assim para o relacionamento mais ou menos, basta, eu não quero, eu quero algo diferente, eu já conheço esse relacionamento mais ou menos, eu quero vivenciar um relacionamento próprio. Se eles disseram isso e começaram um processo contínuo de se conhecer e de disponibilidade para construir o relacionamento, eles vão preparar o terreno. Eles vão buscar as ferramentas, eles vão construir e depois eles vão construir as paredes. Por que que a gente... Só concluir aqui. Por que a gente fala isso com tanta convicção? Porque a gente vive isso e a gente ajuda outros casais fazendo isso. E a gente sabe que não é fácil, claro que não é, ué. A gente já falou que a gente não é perfeito, mas a gente já percebeu que é possível. E é possível. O que é, amor? Pode ir. Uma audiência colocou aqui. Que audiência interessante. Eu acho muito interessante esse comentário. As pessoas dizem que o casamento tem fases de crise. Eu já considero fases diferentes independente do tempo. Não tem tempo certo para crises. Essas bases ajudam mesmo a conhecer o outro. Ajudam mesmo e conhecer o outro. Exato. E as crises, elas não são os problemas. Você pode perceber, os momentos que a gente mais cresce são nas crises. Os momentos que a gente mais amadurece são nas crises. Quando está tudo muito, a gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto. Todo mundo sabe disso. A gente é assim, é o ser humano. A gente não quer gastar energia, então a gente fica lá. Agora, claro, tudo em excesso é prejudicial. Se o relacionamento é só crises, aí também é tudo uma questão de equilíbrio. E de fato, em algumas fases, quer dizer, o relacionamento tem algumas fases. Eu estou me recordando que são 5. Então, em cada fase tem desafios diferentes. Sim. E tem também crises. Exato. E é por isso assim que você não deve deixar de se descuidar nunca, entendeu? Sempre maravilhosa, sempre autoestima lá em cima, assim, não entrega os pontos, sempre linda, radiante, brilhante e resolva os seus conflitos na classe, tá? É isso. Isso, então, e algo assim tão interessante também de pensar que se a gente olha para as crises como oportunidade de crescimento, a gente para de ver as crises como um problema e vê como um mestre que quer nos ensinar algo. As crises que a gente passou e que a gente ainda vai passar... Que a gente está na fase assim, de investir. Então, se a gente ficar deixando, né, pode até estragar, mas a gente não se permite deixar nada estragar. Então, a gente está passando por uma fase, não fase de brigas nem nada, mas a gente está na fase de construção. Investir. Então, assim, se a gente for ligar para as coisas, a gente, né, se desestrutura. Então, é olhar. Quando eu estou diante de um problema, especialmente no relacionamento, eu preciso de parar de olhar pro problema e olhar o que eu posso fazer em relação ao problema. Isso muda totalmente o mindset.
o modelo mental, as atitudes. Porque pensa, gente, a gente pensa, sente, age, se comporta e tem um resultado. Se eu estou diante de um conflito, de uma crise no relacionamento, e eu olho só para a crise, eu e ela, você e seu parceiro, você e sua parceira, fico olhando para a crise, daqui a pouco vocês estão discutindo, o problema aumenta e daqui a pouco não tem solução nenhuma. Então, ao invés de olhar para a crise e olhar para o problema como um problema, olha para a crise como um desafio que vai te levar a uma transformação, que vai favorecer o crescimento do relacionamento. E se pergunte, querido, querida, eu não sei como é que você chama seu parceiro, sua parceira, mas eu chamo ela de mulata maravilhosa. Mulata maravilhosa, o que a gente pode fazer diante disso que a gente está vivendo? Você me ajuda? Eu tô conseguindo ir até aqui, mas mulher tem uma intuição mais apurada, ela pode, e como me ajuda muitas vezes, a ter uma ideia diferente para solucionar algo que eu estou batendo cabeça e não está indo. Então a gente se ajuda. Aí ela está muito viajante lá, não está conseguindo tomar uma ação. Eu falei, amor, a gente tem que agir, entendeu? Vamos lá, vamos fazer. Então, você entende? Um vai entendendo o outro e vai se ajudando nesse aspecto. Porque a crise, de vez em quando, em alguns momentos, ela vai acontecer. E, novamente, vou repetir, a crise não é um problema. Não é. Se ela acontecer em diferentes fases como acontece, é uma oportunidade do casal olhar aquilo que eles não estavam olhando. É uma oportunidade de amadurecimento. E é uma oportunidade também de você enxergar quem é quem, né? Isso, exato. Traz à tona, assim, a pessoa mostrar ali quem ela é. Exato. E a gente entender também e sair desse mundo, às vezes, encantado que é criado de relações perfeitas, entendeu? Eu já vi alguns vídeos, algumas colocações assim. Isso não é uma crítica, na verdade, né? É só um exercício de reflexão. É só a gente parar. Eu acho que eu falei isso em alguma live. Se somos seres imperfeitos, nós temos vulnerabilidades, nós temos limites, mas nós temos também potencialidades, nós temos virtudes, mas também a gente tem defeitos, a gente tem sombras, a gente tem coisas que a gente não quer ver. E acontece muito na relação de casal esconder as sombras, as dificuldades e as vulnerabilidades e só mostrar a luz, mostrar aquele lado que a gente mostra para todo mundo. Aí quando vem uma crise, a crise desperta o quê? As sombras, aquilo que a gente não mostrava antes, aquilo que a gente queria esconder. Aí o outro olha para aquilo e fala, você não era assim, como assim? Às vezes é uma raiva escondida, é uma sensação assim de... Você entende? Então, se desde o começo a gente é sincero e fala, amor, você tá vendo minhas virtudes, não tá? Mas, poxa, às vezes eu tenho uma raiva assim que eu não entendo. Às vezes eu tenho umas infantilidades. Às vezes eu tenho dificuldade de tomar alguma atitude. Mas é falar de uma maneira assim, sincera, e o outro também vai ter a oportunidade de se colocar. Mas aí, vou deixar você falar. Aí quando vem, tem que ter um outro fator. Se o casal não construir uma base, se o casal não construir os alicerces fortes, se eles desde o começo não foram transparentes, aí o que acontece? Dificilmente isso vai acontecer. E se acontecer, vai precisar muitas vezes de passar por um profissional ou por um processo grande de autoconhecimento para começar a construir essas bases. Começar a construir esses elementos. Pode falar, querida. Amor, quer saber de uma coisa? Tem gente que demora muito pra mostrar as unhas, amor. Como assim? Não entendi. Fala aí. Tem gente que demora muito pra mostrar as unhas, mostrar quem é, os defeitos, entendeu? É lindo, né? Você romantizar algumas coisas assim, é porque é o que a gente acredita, mas tem gente que demora pra mostrar as unhas. Sim. Tá? O bom seria que a pessoa fosse assim, tão doce do jeito que você falou, mas tem gente que demora. Sim, lembra que eu estou falando aqui no âmbito do ideal. Nós somos seres humanos. Mas isso é um caminho a ser percorrido, não um objetivo a ser alcançado. Porque o objetivo aqui não é a perfeição, o objetivo é a plenitude. Mas eu preciso de ter um alvo para eu percorrer e buscar, né? O nosso alvo é um relacionamento próspero, esse é o relacionamento ideal. Quer dizer que a gente vai ter uma perfeição? Não, a gente vai ter uma plenitude, mas eu preciso de ter esse alvo. Aí quando você começar a se relacionar com alguém, você vai perceber os sinais.
A pessoa dá sinais, a gente que não enxerga, porque no período da paixão parece que tudo é perfeito, né? Mas entenda que é um passo a passo, por isso que há um processo de conhecimento. Você vai percebendo os sinais, você vai olhando para um lado, vendo para o outro, vendo algumas atitudes, vai vendo como o sujeito trata a mãe, por exemplo, vai vendo como que ele se coloca em situações de crise, quando a coisa está pesada, está complicada, como que ele te trata, como que ela te trata. A gente vai percebendo os sinais, vai observando. Sim. E nessa observação vai chegar um momento que o ideal seria que sempre houvesse essa conversa, né? Mas vai chegar um momento que a pessoa vai conversar. O que você realmente quer para esse relacionamento? Desse jeito que está caminhando. Mas só que aí a dificuldade de falar isso, sabe por quê? Porque a gente tem medo de perder o outro. Se o outro for embora. E de fato, dá aquele medinho, né? Se o outro for embora. Verdade. Aquela sensação. Mas olha só, como que essa sensação vai sendo pouco a pouco indo embora? E entenda, não há certeza absoluta de que um dia o outro possa não ir, porque o outro está livre para ir. E se o outro ficar, é porque ele quer ficar. Isso precisa de estar bem claro. Mas só que, no geral, a gente entra num relacionamento achando que, colocando bem assim, possibilidade zero de acabar. Aí, o que acontece? A gente cria uma tensão no relacionamento. Porque há a possibilidade de continuar e há a possibilidade de acabar, como qualquer coisa, qualquer relacionamento na vida. Mas o que aumenta um e outro? Se eu construo bases sólidas, se eu amo a pessoa que eu estou do lado e ela está unida comigo buscando construir esse relacionamento, a gente vai alimentar mais do que o lado para continuar. Você entende? Então, mas sem excluir a possibilidade de um dia acabar. Não é que a gente está projetando que vai acabar, mas a gente está lidando com a realidade, com a vida real. A vida real, alguns relacionamentos acabam e outros se perpetuam. Então, quantos casamentos aí você está no meio, já tem 20 anos de relacionamento e de repente o parceiro vira para sua cara e fala: não dá mais, vamos seguir caminhos diferentes. E aí? Quantos? Agora, tipo assim, depois que... É até chato assim, dar um exemplo assim de um artista, né? Mas parece assim, que depois que ele fez isso, assim, muita gente foi atrás dele. Pô, anos ali convivendo e de repente a pessoa fala para seguir caminhos diferentes, né? E aí? Então, são coisas assim que algumas a gente não compreende tanto e nem é bom buscar compreender algumas coisas, porque tem algumas coisas que a gente, querendo ou não tem explicação. Na verdade existe mas a gente não sabe, porque a gente tem algumas limitações. Mas o foco não deve estar na exceção, ou o foco não deve estar naquilo que a gente não tem consciência ou não sabe. A gente tem que olhar para o aqui e agora e se perguntar: o que eu, o meu parceiro e a minha parceira precisamos fazer para esse relacionamento se perpetuar? Quais as posturas? Quais ferramentas? O que a gente tem que buscar fazer? E não ficar não focar na... Eu já atendi um casal uma vez que tinha essa demanda de bem assim, a gente tem medo que isso um dia acabe e tal. Aí eles focavam toda a energia deles nessa questão de acabar e eles falavam assim: não quero nem pensar nisso, não vou nem pensar, não, só a gente vai continuar, a gente vai caminhar, a gente vai. Aí eles... Quanto mais eles não queriam pensar nisso, mais eles pensavam nisso. Aí o que aconteceu no final da história? Eles terminaram. Aquilo que eles não queriam aconteceram. Por quê? Eles energizaram tanto, eles colocaram tanta energia naquilo de não pensar naquilo que eles pensavam mais. E o relacionamento foi degringolando, foi indo, que eles criaram uma tensão e foi criando várias brigas, desgaste, e infelizmente acabou. Então, qual que é uma maneira mais inteligente? Há a possibilidade de continuar e há a possibilidade de terminar. Aceite isso, os dois lados. E olhe para o lado que você quer, que é o de continuar. E se pergunte: o que nós podemos fazer ou deixar de fazer para esse relacionamento prosperar, para ele continuar? Gente, relacionamento é um ser vivo. Eu preciso de cultivar, eu preciso de cuidar. E não é 1, 2 vezes, não. É diariamente. Se eu não quero investir,
eu vou ter